Então, hoje, eu vou falar um pouco sobre este dilema, o dilema do ID. O que vocês preferem? Que eu coloque, que eu pregue a palavra, aqui o que eu fiz o esboço, ou que eu comece contando um pouco do meu testemunho e depois a gente entra na palavra? Vocês gostam de testemunho, né? Vocês querem saber da minha vida ou vocês querem o testemunho? O que está acontecendo? O espírito da curiosidade, né? Então tá bom. Então eu vou contar um pouco do meu testemunho e conforme for dando tempo a gente vai entrando na palavra, amém? Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, ou João, como vocês quiserem. Eu sou o filho mais novo de uma família. Olha como a minha vida é abençoada, é provada. Depois de 4 irmãs, mulheres, veio eu. Eu sou o caçula e o único filho homem. Ou seja, sofri muito nessa vida, né, irmãos? Apanhava e tinha que ficar quieto. Gente, para ficar melhor aqui, vou sentar aqui, porque eu não gosto de ficar de costa para ninguém. Então, obrigado, Deus abençoe. Pode deixar, eu vou levantando, que eu não consigo ficar muito tempo quieto. Então, eu sou o filho mais novo e o único homem. E só para vocês entenderem, quando a minha mãe ficou grávida, ela recebeu uma promessa, que ela teria um filho varão, e esse filho varão seria um ministro da palavra. E quando ela ficou grávida de mim, ela fez diversos ultrassom, diversos exames, e não conseguia saber o sexo do nenê. Uma hora eu estava dobrado dentro da barriga dela, não dava para ver o sexo, outra hora eu estava de costa. Teve até alguns médicos que falou que minha mãe não estava grávida, que aquilo era um tumor, porque às vezes não dava para ouvir o coração. E a explicação que outros médicos davam é que era gêmeos e um estava tampando o coração do outro. Eu sei que assim, a gestação da minha mãe foi uma gestação bem complicada. E aí até que eu nasci. Aí quando eu nasci, deu uma complicação no parto. A minha mãe teve que fazer laqueadura, foi um parto bem complicado, né? Então já nasci dando problema para minha mãe. Aí, quando eu tinha alguns meses de idade, eu peguei uma gripe muito forte, por nome de faringite. Essa gripe, ela congestiona toda a parte da frente, assim, todo o canal aqui, que a minha mãe só sabia que eu estava chorando por causa da fisionomia e que saía lágrima, porque nem som eu conseguia emitir. E aí a minha mãe me levou para o hospital, depressa, tal. Chegou lá, o médico falou, meu Deus, mãe, essa criança ela só tem algumas horas de vida, ela não está conseguindo respirar, a gente tem que levar ela para a sala de cirurgia. Já chamou as enfermeiras ali e falou, olha, prepara a sala de cirurgia, leva ele, porque a gente vai ter que fazer uma tráqueo. A tráqueo, para quem não sabe, não sei se vocês já viram aquelas pessoas que têm uma cicatriz aqui, ou que fica com um caninho aqui para poder respirar. E quando o médico falou aquilo para minha mãe, a minha mãe ficou em desespero. Minha mãe falou, Jesus, o Senhor me prometeu um filho varão, e eu quero um filho varão perfeito. Aí a louca, né? Pegou e saiu correndo do hospital comigo. E levou para a casa de um pastor, o pastor ali orou, e a minha mãe ficou cuidando de mim em casa como se fosse uma gripe normal. Só que o médico tinha só dado algumas horas de vida para mim. Passou algumas semanas, a minha mãe voltou no hospital comigo, porque eu já estava bem. E quem que estava de plantão naquele dia? O bendito do médico. O médico olhou para minha mãe e falou, nossa, mas o João já teve alta da cirurgia? A minha mãe pegou e falou assim, mas ele nem foi operado. O médico pegou e falou assim, como não? Aí minha mãe falou, não. Aí minha mãe explicou meio que a situação para ele, ele falou, mãe,
A vida desta criança esteve nas suas mãos. A minha mãe olhou para ele e falou: não, porque se estivesse nas minhas mãos, ele teria morrido. A mão dele está nas mãos de Deus. O médico pegou imediatamente, começou a me examinar e falou: mãe, esse não é o João Paulo. Esta é outra criança, não tem como aquela criança saiu daqui com algumas horas de vida e ser a mesma criança, ele não tem mais nada. Essa era a hora que vocês davam glória. Então vamos de novo, hein? Agora testou. Aí naquele momento o médico falou: essa criança não tem mais nada. Aí até o fim vocês dão uma rajada de Hare Krishna. Hare Krishna. E aí, meus queridos, será que ficou por aí? Será que ficou por isso mesmo? Não, né? Porque quando tem uma promessa tem que ser provado, né, Leise? Aí minha mãe não percebeu que eu já estava com quase 3 anos e eu não sentava. E criança com 3 anos já está correndo. A minha mãe me colocava sentado e eu caía. Eu não tinha firmeza. E a minha mãe achou estranho, um belo dia voltou naquele médico, que era o meu pediatra, e falou: doutor, o João não senta. Aí o médico falou: como não? Aí me colocou sentado, eu caía. Era meio molengato, assim. Aí o médico falou: tira a roupa dele. Começou a me examinar minha coluna, tal. Aí o médico falou: não vamos dar nenhum diagnóstico precipitado. Vamos pedir vários exames, mas um monte de exame. Aí minha mãe fez todos os exames, o médico pegou, depois ficou pronto, tal, e falou: mãe, o seu filho vai viver o resto da vida dele numa cadeira de rodas. O seu filho ele tem uma doença irreversível na coluna. A nossa coluna, a coluna humana, ela é reta. A minha era um C. Ela chegava aqui embaixo, fazia assim. Falou: não existe na medicina nenhuma cirurgia que possa reverter isso. Então ele terá que viver o resto da vida dele numa cadeira de rodas. A minha mãe falou que quando ela ouviu isso, ela não deu muita importância, porque parece que a ficha dela não tinha caído. E, queridos, isso foi muito tempo. Ela começou a entrar em oração, jejum, campanha, tal, e muitas das vezes. E aí um dia ela estava numa igreja, na igreja que a gente congregava lá em São Paulo, e eles estavam em consagração ali, as irmãs do círculo de oração, por um problema que estava tendo na igreja. E ela não me apresentou nessa consagração, porque ela estava em consagração com um propósito naquele problema da igreja. E o Espírito Santo tocou no coração da minha mãe para me pôr. E aí minha mãe já estava meio que desacreditada. Aí pegou e até começou a brigar com Deus. Falou assim: mas quantas consagrações vai ser preciso para receber a cura do João? E ali ela ficava com o coração fechado. E a minha mãe, ela era muito ativa no círculo de oração, de fazer visita, orar pelos enfermos. E toda vez que a minha mãe saía para ir orar por um enfermo, o inimigo soprava no ouvido dela. Falava assim: você vai orar, falar que Jesus cura com um filho aleijado em casa? Você vai falar que Deus é bom com um filho aleijado em casa? E esta era a luta da minha mãe diária. E quando ela estava nessa consagração, tal, e ela, com o coração fechado ali, não queria me apresentar, aí o Senhor pegou e falou assim: como prova de que eu estou nesse negócio, olhe para a porta. As minhas irmãs nunca me levavam para a igreja por causa do problema da coluna. Ela sempre deixava para minha mãe. E nesse dia, uma das minhas irmãs acordou cedo e estava comigo na porta da igreja. Aí, na oração final, a minha mãe falou: vamos aproveitar que a Renata, que é minha irmã, está com o João no colo, e vamos fazer uma oração para ele aqui. Aí fizeram aquele, igual a gente está aqui, né, num círculo, e minha mãe foi no meio. E quando eles começaram a orar, eles foram tomados ali pelo Espírito Santo, foi aquela oração gostosa, e um dos irmãos que estava ali falou que viu como se tivesse uma coluna de fogo me envolvendo naquele momento. E aí minha mãe foi para casa. No dia seguinte, era domingo de manhã,
as minhas irmãs iam para a escola dominical e a minha mãe ficava comigo. Quando a minha mãe chegou no meu quarto, eu estava dormindo no berço e a minha mãe começou a varrer o chão. Quando ela varreu e ela olhou para mim, eu estava sentado na cama e coloquei as duas mãozinhas assim no berço e fiquei em pé, sozinho. Aí pensa na louca, saiu, passou a mão em mim, saiu gritando na rua, Deus curou meu filho, Deus curou meu filho, Deus curou meu filho, e foi até a igreja gritando, Deus curou meu filho, e quando chegou na igreja, aí todo mundo até levou um susto, porque imagina uma mãe chegar gritando na porta da igreja e falou, gente, Deus curou o João Paulo, e colocou eu assim, eu saí igual aqueles passarinhos assim, meio cambaleando, e, meu Deus, gente, vocês perderam glória de novo. E ali, meus amados, não deu para terminar a escola dominical, porque o Senhor envolveu a igreja de uma tal forma. E, gente, eu estou com 33 anos, com um rostinho de 15, para quem não... Não tenho uma marca de tráqueo, não estou numa cadeira de rodas. E como vocês podem ver, tem que ter duas pernas boas, né? Para aguentar esse corpinho aqui, que não é nem um pouco atlético. Eu fui já vice-campeão mundial de jiu-jitsu, campeão paulista de jiu-jitsu e judô. São artes marciais que exigem demais da coluna. Eu não estou falando isso porque, nossa, ele é o cara, tal. Não, é porque Deus me curou. Só que, vamos lá, gente. O que eu falei que eu ia fazer antes de pregar? Eu ia contar o quê? O meu? Esse não é o meu testemunho. Esse é o testemunho da minha mãe. Porque eu tinha 3 anos, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu nem sabia se a chuva caía em pé ou deitada. E sabe como que eu fiquei conhecido? O João da promessa. Porque eu era uma promessa para minha mãe. E todo mundo me olhava e me conhecia como o João da promessa. É o João, filho da irmã Miraildes, o João da promessa. Eu cresci com essa pressão dentro de mim. O dilema do ID. Já existia uma expectativa em mim que eu era o pregador. Eu tinha que ser o melhor. Com 10, 11 anos, eu já ministrava nos cultos infantil. Com 13 anos, eu já pegava e andava de terno e gravata e sapato brilhante. Isso não é da época de vocês, né? A Lazy deve lembrar dessa fase, né? Vamos fingir que nós... Então eu já queria ser igual o Marco Feliciano, eu já queria pregar e acontecer. Com 15 anos, eu pregava de segunda a segunda. E aí com 16 anos, não, minto, isso eu já pregava. Com 13 anos, o abençoado resolveu o quê? Namorar. E aí? 13 anos, comecei a namorar. Não trabalhava, só estudava. Aí você começa. Gente, todo mundo sabe o que é uma... Quem aqui? Todo mundo tem carta aqui? Todo mundo tem idade para dirigir, né? Todo mundo aqui sabe o que é uma via de mão única? Sim. Exatamente. A via de mão única é uma coisa que só vai, mas se você for por ela, você não vai poder voltar por ela, porque ela só vai.
Exatamente. Você passou por ela, mas você não vai poder voltar por ela. Intimidade. A intimidade, ela é uma via de mão única. Você não volta. Sabe o que acontece quando você começa a namorar muito cedo? Você vai criando intimidade. Quando você vai a primeira vez na casa de alguém, você já senta assim, no sofá? Não, você senta bonitinho, né? Te oferecem um copo d'água. Ai, não tô com sede. Um sol de 40 graus, você suando assim. Mas não... Por quê? Não, morrendo de fome. Aí põe aquela bife parmegiana cheio de queijo e tal. Ai, não. Ou então só... Ai, só um pedacinho, tal, querendo comer 3 bifes, né? Mas, o quê? Aí vai no segundo dia, vai no terceiro, vai no quarto, vai no quinto, você já está abrindo a geladeira, tal. Por quê? Você criou uma intimidade. E o namoro é a mesma coisa. A intimidade é uma via de mão única. Você vai ficar nos beijinhos. Ah, tá da hora, beijinho, tal, só no selinho. Ah, vamos dar uns beijinhos mais. Aí daqui a pouco põe a mão nisso, aquilo na mão, quando você vai ver. Mas vamos voltar lá. Aí eu comecei a namorar com 13 anos. Agora eu já estou com 15. 3 anos de namoro com a mesma pessoa. E imaturidade. A gente não tinha maturidade. E eu achando que eu era o bambambam. Bam, bam. Sabe o que começou a acontecer? Eu fui em uma igreja maior do que essa, assim, numa vigília eu fui pregar. Aí, quando eu cheguei, tava aquele remanjou com remanaide, sabe? Quando os irmãozinhos estão girando no ventilador. Olha lá, ó. Esse é do manto, ó. É, tá vendo? Eu gosto de pregar assim, com efeito sonoro, com visual, tal. E aí eu tava lá no fundo da igreja, assim, esperando dar aquela acalmada para eu poder subir pro púlpito. Subir pro púlpito. Ninguém percebeu que eu sou de Vargem, né? Aí o pastor olhou assim para mim e falou: esse jovem aí, o pastor nem sabia quem eu era, eu tinha acabado de chegar. Ele fez assim para mim, ó. Eu fiquei olhando e falei: que? Ele falou: jovem, é um degrau de cada vez. Não queira acelerar as coisas. Não queira acelerar o processo de Deus na sua vida. Gente, eu já estava achando que eu ia ser consagrado. Eu já estava querendo ser consagrado a pastor com 15 anos. Eu já tenho experiência. Eu sou pregador. Quando eu prego, o fogo cai. Depois disso, sabe o que aconteceu? Meu ministério deu um boom. Mas não para baixo, para cima. Eu comecei a ser o cara, a achar que eu era o cara. A melhor época do meu ministério. Eu orava de manhã, à tarde, à noite. Eu subia para monte. Eu ia tal, acordava. Comecei a fazer a faculdade. O que acontece na faculdade, gente? Muitos jovens, né? Os jovens começam a faltar para ir para balada. Sabe o que acontecia? Eu faltava para ir pregar. Eita Deus! Eu faltava na faculdade para ir pregar. Olha. Sabe o que aconteceu no primeiro ano? Peguei 5 DP por falta. A faculdade que era para durar 4 anos, durou 6. Não é nem medicina, hein? Era administração. Por quê? Não foi um degrau de cada vez. Sabe o que é você pegar, você chegar num... Eu falei que eu fazia o quê? Jiu-jitsu e judô? Sabe o que é você achar que tudo é do capeta? Que você é tão santo, que a sua família inteira ia para o inferno e só você ia para o céu? Peguei todos os meus troféus, as minhas medalhas e botei fogo, porque era do capeta. Eu não tomava mais Coca-Cola, porque era do alô diabo.
Exatamente, eu não comia maionese Hellmann's, porque era homens do inferno. A minha roupa eu lavava com sabão em pó diferenciado, porque o homo foi consagrado para o capeta. As minhas irmãs, todas elas iam para o inferno, porque elas não oravam igual eu, elas não buscavam a Deus igual eu, porque eu estava na igreja de segunda a segunda, e eu era muito crente. Um dia, que eu fiquei sozinho com a minha namorada, a gente começou a via de mão única. Começamos com intimidades. A gente não transou no primeiro dia. Nem no segundo, nem no terceiro. Mas o pecado, ele é assim. O inimigo, ele não é igual a gente. Ele não tem pressa em te fazer cair. Ele vai indo aos poucos. Ele vai minando você aos poucos. E quando eu percebi, nós já estávamos tendo relação sexual praticamente todas as semanas. Sabe o que era mais interessante? Somente ela e a mãe dela era crente. Sabe quem era o pai dela? Um dos bandidos que era conhecido por matar. Os irmãos dela, todos traficantes. E aí, sabe o que eu descobri? Que eu não amava ela. Cinco anos namorando com uma pessoa, porque era a menina mais top da igreja. Era a mais bonita. E todo mundo falava que a gente fazia um casal perfeito. Mas eu não amava ela. E aí? O que fazer? A gente não podia confessar o nosso pecado. Porque se a família dela soubesse, iriam me matar. E agora, como que o pregador vai pregar em fornicação? E como rejeitar o convite de algo que você ama fazer? Algo que você não via a hora de pegar um microfone para poder falar a palavra de Deus. Como você pegar e falar assim, não, eu não quero. Eu terminei com ela. E desviei. Eu falei, eu não vou mais para a igreja. Porque eu não posso confessar. Carnaval. Eu falei, eu vou lá para Vargem. Porque ninguém vai ficar me enchendo o saco. Eu vim para Vargem. Me liga um pastor amigo meu e fala, eu estou indo aí passar o carnaval com você. Aí ele foi. Aí minha família já começou. Como ele era muito meu amigo, ó, o João não quer mais ir para a igreja. O João não quer mais ir para a igreja. Comecei a conversar com esse pastor. E como ele era muito meu amigo, eu confessei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, João, fala com o seu pastor. E o seu pastor, ele vai te dar o que fazer. Ele vai falar o que você deve fazer. Fomos à noite na igreja da minha mãe em Vargem. Sabe qual foi o hino que as irmãs do círculo de oração cantaram? Vocês vão ver agora que eu não tenho chamado só para pregação, mas também para o louvor. As irmãs começaram. Ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar. Quer me convidar para... Oi? Não?
Vocês viram que o meu chamado não é só na palavra, mas o louvor. Arrepiou? Arrepiou aí? Aí, ó, viu? Viu? Põe ele aqui do meu lado, senta aqui comigo. Gente, na hora que eles começou, que ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu falei, meu Deus, eu errei. E nem de por isso. Calma aí, filha, agora é minha vez de pregar. Então fala, alô. Eu peguei e chorei muito aquele dia. Acabou o carnaval, voltamos para São Paulo, voltamos para a realidade. Eu fui conversar com o meu pastor. Naquela época, o pastor não soube como lidar com a situação. Como o meu amigo falou que ele saberia lidar. O que ele fez? Ele foi, me colocou em disciplina, colocou a menina em disciplina, contou para os irmãos o que tinha acontecido, os irmãos contou para a esposa, que contou para não sei quem, que não contou para não sei quem. Um belo dia, eu não fui na igreja, porque por outros motivos, porque eu estava me mudando de casa. Quem estava na igreja, com uma arma na cintura, o pai dela estava na igreja para me matar. E eu sei que na hora ele confundiu com o meu cunhado, e a minha irmã estava grávida. Eu sei que ele foi para cima do meu cunhado para querer bater no meu cunhado, aí meu cunhado não sabia o que tinha acontecido, porque eu me acovardei. Como que o pregador que pegava e falava para todo mundo que ia para o inferno, para minhas irmãs, para minha mãe, para o meu pai, como que eu ia falar que eu tinha pecado? Então o que eu fiz? Fiquei quieto, não falei nada. E meu cunhado, minha irmã não sabia do que estava acontecendo. Imagina a confusão na porta da igreja, gente. Acabou o culto, minha irmã foi para minha casa, que eu morava com a minha outra irmã. E aí eu tive que contar. Aí sabe o que aconteceu? Meus pais já moravam aqui em Vargem, eu morava em São Paulo sozinho com a minha irmã. Meus pais teve que vir embora para tentar conversar com a família dela, com o pastor. Aí a gente foi para a salinha. Imagina a vergonha, irmãos. Um dos irmãos dela, que também era da igreja, ficou irado, porque ele me tinha como uma referência, tal, e falou que ia tentar falar com o pai dela, que ia tentar falar com os irmãos dele, para não fazer nada comigo, tal. Só que o que acontecia? Todo domingo, quem que estava na igreja? O pai dela. Né? Antes fosse. Eu tinha que ir embora antes de acabar o culto. Quando minha irmã não ia, eu não ia, por quê? Comecei a ficar com medo. Voltava da faculdade, com medo. Parei de ir para a igreja. Aí não ia nem com a minha irmã. Desenvolvi síndrome do pânico. Desenvolvi depressão. E aí, a minha vida era igreja. Os meus amigos eram igreja. Agora você se vê sozinho. E aí você começa a trabalhar, você está trabalhando, você está na faculdade, aí vem, vamos jogar um bilhar? Vamos. Vamos numa balada? Vamos. Vamos num bar? Vamos. Aí sabe aquele João que chegava de madrugada das vigílias? Passa a chegar bêbado. Sabe aquele João que vivia em culto? Agora vive em bar, jogando bilhar, bebendo. Sabe aquele João que vivia fazendo visita para os jovens que estavam afastados? Não recebeu nenhuma visita. E num dia que eu peguei e falei que eu estava tomando remédio, tarja preta, porque eu não conseguia mais dormir. Sabe qual foi a palavra que eu recebi de um amigo meu da igreja? Você está querendo se esconder dos seus problemas, você está se escondendo atrás de um remédio tarja preta.
Você não quer mais nada com Deus. 4 anos desviado. Sabe quantas visitas eu recebi na minha casa? Nenhum. O João não quer mais nada com Deus. Mas sabe o que acontecia quando eu chegava bêbado em casa? Eu jogava minhas roupas para lavar e deitava na cama, chorando e falava: Deus, será que um dia o Senhor vai ter misericórdia de mim? Será que um dia eu vou voltar a pregar a sua palavra? Sabe, gente, o que é vocês crescer com o anseio de pregar a palavra de Deus, você ter o anseio de se servir, e você não ter mais forças de voltar para a igreja, você pegar e falar assim: Senhor, eu quero ir para a igreja, mas eu não tenho força, eu não tenho coragem de olhar para os irmãos da igreja. Você pegar e falar assim: como que eu vou ter coragem de olhar para um jovem e falar assim: olha, não saia da igreja. Se eu que estava ali em um lugar de destaque, que era líder deles, fiz tudo isso. No trabalho onde eu estava trabalhando, antes disso tudo acontecer, um gerente estava com um sério problema, a filha dele estava com depressão profunda, não saía, não se alimentava, a esposa dele estava com síndrome do pânico e depressão, tentou se matar 3 vezes, e ele não tinha, já estava totalmente desacreditado, e eu comecei a pregar, um jovem pregando para um adolescente, para um senhor não, um rapaz, já casado, e através de mim, ele pegou e começou a levar a esposa dele, a filha dele para a igreja. Hoje ele é pastor, o casamento dele foi restaurado, a filha dele foi restaurada. Um outro menino, cantor, pagodeiro, eu comecei a pregar para ele, o irmão dele foi preso, ele começou a ir para a igreja, começou nas visitas a falar de Deus para o irmão dele, o irmão dele aceitou a Jesus dentro da igreja. E sabe o que acontecia com esses rapazes quando me viam saindo para ir para a balada? João, você me ganhou para Deus. Olha a situação que você está. Imagina a vergonha que eu ficava desses rapazes. Aí um final de semana, esse moço que estava com problema no casamento, eu conhecia a família dele, conhecia a filha dele e tal, falou: João, vai ter um evento na igreja, vai ter uma festa junina. Aí imagina o assembleiano, falou: festa junina, festa do capeta na igreja. Aí ele insistiu tanto para eu ir nessa festa, eu fui. Gente, cheguei lá, era uma igreja quase igual a essa. Cheguei, as luzes apagadas, o grupo de louvor cantando, as luzes coloridas. Eu falei: 4 anos sem ir para a igreja. Sabe qual foi a primeira palavra que eu falei para Deus? 4 anos sem entrar na sua casa e você me trouxe aqui? Falei: será que você está aqui? Olha a ousadia do cara. Irmãos, os hinos foi para mim. A pregação foi para mim. No fim da pregação, os abençoados do grupo de louvor, qual o hino que eles vão cantar? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. O pastor, no mesmo ritmo, ele começou a vir na minha direção e falar assim: você perguntou se eu estava aqui. E te digo nesta noite que eu estou aqui. E te digo ainda que veio o vento e derrubou a árvore, mas ainda ficou raiz em terra boa.
E a partir de hoje, a árvore começará a florescer novamente. Irmãos, eu saí dali com aquela chama ardendo. E aí eu voltei para a igreja. Era um congresso de jovens. E eu voltei para a igreja. Aceitei a Jesus novamente. Glória a Deus! Vocês estão ficando bom. Isso foi num domingo. No domingo seguinte eu estava na balada. Aí ó, tá vendo? O Vitor tem visão, é um degrau de cada vez. Aí isso foi no fim do ano. Aí foi assim, eu ia um domingo na igreja, no outro eu ia no bar. Aí passava 2 domingos na igreja, 1 no bar. Chegou o carnaval. Aí tem o convite para ir para o retiro, na praia. Aí eu peguei os meninos, os adolescentes. Aí eu recebi a primeira visita. Depois de 4 anos, o líder dos jovens foi na minha igreja, na minha casa. João, vai ter um retiro, a gente vai para a praia, tal. Vamos. E eu fiquei naquilo. Vou, não vou. Ó, ficar ou ir. Ficar ou ir. Ficar. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Vocês conhecem, né? Vigia, viu? Aí eu resolvi ir, só que ainda tem aquela vergonha, porque Deus já tinha me perdoado, todo mundo já tinha me perdoado. Sabe qual foi o único que não se perdoou? Eu. Eu tinha vergonha de me aproximar dos jovens, eu tinha vergonha de estar ali. Aí qual foi a minha estratégia? Eu falei, eu vou, mas eu não vou na van, eu vou no carro. Aí vai no carro eu, líder dos jovens, mais um outro irmão. Aí o que era para ser uma viagem de 2 horas, o carro que a gente foi, quebrou. Aí virou um bicho de 5 horas. Se fosse 5, a gente estava dando glória a Deus e aleluia. Foram 9 horas até chegar à praia, 9 horas. E ó, na minha cabeça. Aí ficamos 4 dias lá, o Senhor falou comigo, me renovou, tal. Só que, o que acontecia, gente? Tem aquela vergonha. E mente vazia. O que eu fazia? Chegava sábado, a minha vida em São Paulo eu era muito sozinho, porque eu tinha minha irmã. Só que a minha irmã trabalhava, chegava final de semana, ela tocava o barco aqui para Vargem e eu ficava sozinho, porque eu estudava de final de semana também. Aí eu chegava sábado de manhã, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Bar, ficar sozinho em casa. Aí um dia eu falei, eu vou na casa de um amigo. Indo para a casa do amigo, eu passei em frente à igreja, vi os irmãos trabalhando. Os irmãos estavam numa reforma. E quando eles estavam lá na reforma, eu falei, vou cumprimentar os irmãos. Os irmãos que eu falo, os bigodão mesmo, tal, os pastores, só pessoal mais velho. Aí eu fui lá, cumprimentei, ô João, tal, aí eu comecei a conversar com um. E ele começou a puxar assunto, tal. Aí quando eu vi, já era noite. Aí eu fui para casa, acordei no dia seguinte, falei, vou para a escola dominical. Aí eu fui para a escola dominical, acabou João, vamos almoçar em casa? Falei, vamos. Aí acabou, tal, dei aquela famosa cochilada, né, de domingo à tarde, e fui para a igreja de novo. Aí a semana trabalhando, estudando, tal, levantei no sabadão, falei, vou para a obra. Comecei a ir, ajudar os irmãos, mexer massa. Aí acabava, quando não tinha culto a sábado, os irmãos, vamos pedir uma pizza, vamos orar,
tal. Irmãos, quando eu percebi, eu estava firme de novo na igreja. Estava lá dando glória a Deus, aleluia, de novo. Glória a Deus. Só que o que tem? Um processo. Durante 4 anos, aí eu estou lá, adorando a Deus, vem um manto em cima de mim. Eis que eu te digo, as minhas promessas ainda estão de pé, mas estou eu fechando a tua boca e abrindo os teus olhos. Coisas que você não via, você passará a ver, para que você entenda o ministério que eu tenho na tua vida. Irmãos, eu amava pregar. Mas sabe o que é 4 anos não ser convidado nem para orar pelos dízimos e ofertas? Só que foi os 4 anos que eu mais fiz a obra do Senhor. O dilema, estava buscando autoridade para expulsar demônio. E aí? Aí vem um abençoado do pastor e olhou assim para mim e falou: você está buscando autoridade. Nesta semana o Senhor irá te provar. Ah, filha, pensa num gordinho que não via a hora disso acontecer. É que agora eu estou mais magro, vocês precisam ver antes. É que eu devia ter feito igual a Lestra e trazido as fotos. Das fotos minhas na frente do espelho com a Bíblia para os cartazes. Vou trazer essas fotos para vocês verem. O que eu esperava? Que eu ia ser convidado para pregar, ia estar lá, ei, igreja, tal, e o demônio ia se manifestar lá no meio, e eu ia pôr a mão e falar, sai em nome de Jesus, e o bichão ia sair, né? Uma quarta-feira da semana, eu falei, mas e aí? Deixa eu dar uma bisoiada na agenda. E nada de pregação, nada de convite. Eu falei, já sei, vai ser no domingo à noite. O pastor vai me pôr para pregar e vai ser no domingo à noite. Quarta-feira, Joãozinho saindo do Senai, lá na República, em São Paulo, é quase igual à Praça da Sé, lotado. Joãozinho está passando, daqui a pouco, bluf! Aí, ó, tá vendo? É o meu filho, ó. O filho já sabe fazer. Cai endemoniado do meu lado. Os meus amigos do Senai, aquele monte de gente olhando. E o que eu fiz? Meti o louco, não é comigo. E o Espírito Santo falou, volta. Você não pediu? E o dilema do ID? Eu vou cumprir o ID ou vou continuar sendo o famosinho que todo mundo gosta? Porque se eu for lá expulsar, todo mundo vai saber que eu sou do manto. E aí vão começar a me zoar. E aí não vão querer mais me chamar para as rodinhas. Não vão mais querer me chamar para as festas. E aí? E agora? O que eu faço? Tive que voltar lá e expulsar. E os meus amigos lá rindo da minha cara, me apontando. E meus amados, foi assim o meu ministério. E eu fui voltando aos poucos. E hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Para dizer que o ID de Cristo vale a pena. Eu vou só dar uma passada nos slides, eu não vou pregar o que eu tinha para pregar, porque eu não ia contar o meu testemunho, mas eu não sei porque eu contei. Talvez alguém aqui esteja com esse dilema. Talvez alguém aqui tenha o mesmo desejo de pregar, o mesmo desejo de ser usado por Deus como eu tinha. E por que eu estou falando isso, gente? Porque doeu muito para eu estar aqui. Doeu muito para eu voltar.
Doeu muito para eu reconhecer o meu erro. Doeu muito eu olhar para minha família e dizer: eu errei. O meu pai, até hoje, ele não é crente. Sabe o que é você ouvir do seu pai? Você me decepcionou. Meu pai olhou para mim e falou: eu criei um homem, não foi um vagabundo. Meu pai não queria falar comigo. Meu pai falou: eu não quero mais falar com você, eu não quero mais olhar na sua cara. Sabe o que é você pegar e ouvir das pessoas da igreja falar: você é uma vergonha. Era tudo mentira aquilo. Era tudo encenação aquilo, mas ninguém sabia o que estava dentro do meu coração. Não passem pelo que eu passei. Deus, Ele tem um chamado especial para vocês aqui nesta manhã. Existe uma nuvem de glória. Eu não estou falando isso aqui para emocionar vocês, mas é porque eu estou sentindo nesta manhã uma nuvem especial. O Senhor, Ele está chamando jovens aqui, porque o Senhor, Ele quer alicerçar, Ele quer fazer um convite especial para vocês nesta manhã. Pode passar o slide para mim? O tema que nós iríamos pregar, Mateus capítulo 22, do verso 1 ao 14. Nós não vamos ler, porque vocês estão cansados. Pode passar. Quem conhece esta parábola de Mateus 22, a parábola das boldas? Eu gosto assim, quando todo mundo está bom de Bíblia. Que aí se eu contar alguma coisa errada, aí vocês não vão ficar me corrigindo depois, né? Não estou brincando. As bodas, o que acontece? O Senhor, Ele vai dizer uma parábola de um rei que convida convida algumas pessoas para o casamento do seu filho, o príncipe. Imagina você ser convidado para um casamento de um príncipe. Você vai ou não? Vai? Aí, ele vai. Meu, imagina casamento normal, de nós, meros mortais. Meu, já tem comida para arrebentar, cara. Meu, já tem umas festas top. Imagina o casamento de um príncipe. Mano, imagina essa mesa aí. Filho, se fosse antes da bariátrica, eu comia isso daí sozinho. Agora eu só como metade, né? Porque tirou metade do meu estômago, então é só metade. Aí sabe o que os infelizes fizeram? Ninguém aceitou o convite do rei. Os servos do rei voltou e falou assim: ó, rei, a gente foi, mas ninguém aceitou não. O rei pegou e falou assim: olha, faz o seguinte, o banquete já está pronto, o banquete já está aqui, vai de novo. Aí saiu os servos indo de novo. Aí sabe o que aconteceu? Alguns zombaram deles, do convite. Os outros estavam muito ocupados com seus afazeres, voltaram para o campo. E teve uns outros, sabe o que eles fizeram? Mataram os servos do rei. Pegaram como escravos. O rei ficou irado. Aí sabe o que o rei falou? Vão às esquinas. Vão às esquinas e peguem todos. E eles foram às esquinas e pegaram todos.
O texto vai falar, depois vocês leem Mateus 22, do 1 ao 14, vocês vão ver lá que vai falar que pegavam pessoas boas e pessoas ruins. Nas esquinas ali, naquela época, era como se fosse o lava-pés. Era só prostituta, drogado. Tinha tanta gente ruim ali que tinha até corintiano. Vamos lá, gente, só para distrair. Não tinha tanta gente ruim assim, né? Os corintianos. Tô brincando. E aí, levaram eles para a festa de casamento do rei. Mano, imagina, mendigo, prostituta, drogado, na festa do rei. Passa o slide para mim. Eu falo que Deus, Ele é o maior dono de ferro velho do mundo. Aí, ó, do lixo ao luxo. Sabe por quê? Porque Ele não está preocupado se você é drogado, se você é capacitado, se você não é. Ele te chama. Ele não chama os preparados. Sabe por quê? O rei convidou a elite. O rei convidou o pessoal que era top do reinado, e eles estavam preocupados com os afazeres deles. Eles estavam preocupados. Que oração? Eles estavam preocupados com as fazendas, eles estavam preocupados com tudo, menos com o convite do rei. Mas aqueles que não mereciam, aqueles que eram a escória da humanidade. Eu fico imaginando, vamos brincar de fazer isso de conta. Imagina lá os drogados, mendigos, tudo lá na esquina. Aí para a carruagem real, descem os servos do rei e fala: a vossa alteza vos convida para compartilhar o casamento do príncipe. Meu, imagina isso acontecendo. Será que foram todos que entraram? Ou será que teve alguém que falou assim, o quê? Meu, isso daí é loucura, isso daí é pegadinha, eles vão matar todo mundo. Será que não teve gente que perdeu a festa? Aí, vamos ler um versículo chave. Passa o slide para mim, por favor. No verso de número 11, do capítulo 12 de Mateus, está escrito assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial. Agora deu um bug ali, igual o Smile, né? Meu, qual que foi a ordem do rei? Pegar as pessoas, aonde? Nas esquinas. Quem que eram as pessoas nas esquinas? Faltou um. Não, corintiano. Então, pegou as pessoas que estavam ali na esquina, pegou todos os vida louca, os mendigos, e aí o rei entra na festa. Aí eu fico imaginando o rei olhando. Notou ali um homem que não estava usando o quê? Roupa, as vestes no nupcial é roupa chique, roupa de festa.
A roupa ali apropriada para aquela ocasião. Mas peraí, gente, se os caras eram mendigos, os caras eram ladrão, os caras eram tudo coisa ruim. Como que o rei notou que um homem não estava usando as vestes nupcial? Até o fim vai sair a palavra certa, nupcial. Aê, saiu. Glória a Deus! Passa o slide. Agora a Lazy gostou. Eu gosto. Sabe o que eu fico imaginando? O rei pegou e... O rei é o rei. Olha que profundo esse pensamento. O rei é o rei. Ele tem toda a autoridade. Eu fico imaginando que ele pegou os maiores estilistas do reino e falou: vocês vão confeccionar roupa agora, porque os meus convidados estão vindo e eles não têm a roupa apropriada para a ocasião. Eu fico imaginando que o rei pegou e falou assim: vocês vão pegar as melhores roupas e vão deixar aqui na frente. Porque conforme eles forem chegando, eles vão se vestir. Eles vão tirar as roupas sujas, as vestes imundas. E vão escolher qual roupa eles vão querer para a festa do meu filho. Porque eu não quero que eles entrem de qualquer jeito. O poder da escolha. Olha, eles tiveram a oportunidade de escolher se eles iam ir para... Porque o rei não ordenou. Se vocês lerem lá, vai estar que o rei mandou convidar as pessoas das esquinas. Ele não mandou, ele poderia dar um decreto: olha, traz todos. Mas não, o rei deixou em aberto para a pessoa escolher se ela queria participar ou não. Mais uma vez o rei se preocupou em dar as vestes para que eles pudessem estar apropriados para aquela ocasião. Então mais uma vez o rei se preocupou em deixar a escolha. Porque se tinha um que não estava vestido adequadamente, isto significa que eles tinham a oportunidade de escolher ou não escolher. Porque senão os soldados ali poderiam falar: não, então você não vai entrar. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus, ele deixou você escolher estar aqui nesta manhã. Os dons dele está aqui nesta noite e você pode escolher. Ele não vai te obrigar a ser usado por ele. Ele não vai te obrigar a não pecar. Ele não vai obrigar você a estar aqui de domingo a domingo. Ele não vai te obrigar a nada disso, porque ele deixa você escolher. Mas sabe o que acontece? Dá um enter. Você tem que escolher. Você tem que escolher o que você quer. Eu escolhi as vestes. Eu não quero mais essas vestes manchadas pelo pecado. Eu não quero mais ser só mais um jovem. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero ser um adolescente diferente. Eu quero que todos vejam o brilho do Espírito Santo na minha vida. O que eu faço? Vamos se apresentar. Isaías 6:8. Envia-me a mim, ó Deus. Envia-me a mim. Eu escolhi me apresentar. Eu escolho negar-me e carregar a minha cruz. Sabe o que é negar a si mesmo? É você negar as suas vontades. Vocês aqui queriam estar jogando bola. Queria estar pegando e ir numa piscina agora. Mas vocês negaram a vontade da carne porque vocês estão sedentos de ouvir a palavra. Então vocês já começaram a negar a si mesmo, porque a nossa carne queria estar jogando futebol, queria estar na piscina, queria estar numa chácara, queria estar almoçando. E carregar a sua cruz.
Cada um de nós temos uma cruz para carregar. É o peso do chamado. O peso do id. Você não pode deixar o id de Cristo. Você tem que ser diferente. Você escolheu ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas fulano faz, ciclano faz, mas vocês não podem fazer porque vocês são diferentes. Vocês foram escolhidos para serem diferentes. Vocês não são só mais um adolescente. Vocês não vão ser frustrados. Vocês não vão ser igual ao seu pai, igual à sua mãe, igual ao seu pastor. Vocês vão ser melhores do que eu, melhores do que os seus pais, porque hoje o Senhor está chamando uma juventude diferenciada. Hoje o Senhor quer fazer vocês diferente. Vocês não vão voltar para a casa de vocês da mesma forma que vocês chegaram. Se você não tinha vontade de orar, vocês vão passar a ter vontade de orar. Se vocês não tinham vontade de ler a Bíblia, vocês vão passar a ter vontade de ler a Bíblia. Vocês não vão ser reconhecidos pelos pais de vocês, porque vocês serão cheios da presença do Senhor. Passa o slide, por favor. Nós já escolhemos. Nós escolhemos todas aquelas coisas. E agora? O que vai acontecer? Lucas. Não é esse Lucas. A Bíblia. Lucas 24:49 diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestidos. Primeira coisa, ficar. É aprender. Já fazem 3 dias que vocês estão ficando. Estão aprendendo. Agora nós estamos nesse segundo estágio. Ser revestidos. Vocês já começaram a ser revestidos. E hoje vocês serão revestidos mais um pouco. Vocês sairão daqui transbordando a presença. Vocês sairão daqui transbordando a unção na vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês precisarão para cumprir o ID. Para cumprir o ID, a gente não pode ir de qualquer jeito. A gente tem que estar cheio, nós temos que estar revestidos. E quando você começa a cumprir o ID, a pregar o Evangelho, eu não estou falando que vocês vão chegar de terno, gravata, saião na escola de vocês e vão começar lá, olha, raça de víbora, vocês vão para o inferno, igual João Batista. Não, mas vocês conseguem fazer a diferença. Todos aqui sabem onde é a FATEC de Bragança? Ali perto do Senai, ali, onde é a garagem dos ônibus. Enfim, quem não conhece, sabe aquela rua ali? Então, naquela rua. Eu fiz uma segunda faculdade lá. Sabe o que nós fazíamos na hora do intervalo? A gente começou assim, Leise. Um olhou para o outro e falou, nós é crente. Nós temos que fazer alguma coisa diferente. Vamos se reunir na hora do intervalo e cantar uns hinos e ler uma palavra? Vamos. Aí, primeiro dia, a gente foi em 3. Segundo dia, a gente foi em 3. Terceiro dia, a gente foi em 3. Quarto dia, nós fomos em 4. Aí, foi indo. As pessoas, a gente achou que não estava tendo fruto nenhum, porque era só nós. A gente ficava lá no nosso cantinho, uns meninos levavam violão, a gente cantava, e cada dia um dava uma palavra, tal. Chegou a semana de prova. Vamos pegar o intervalo para nós estudar. Não fizemos isso. Daqui a pouco chega o diretor, na porta da nossa sala. Aí o professor, pois não, eu queria falar com o João, com o Pedro, tal.
Olhei assim. Só os apóstolos. Faltou o Tiago só. Não, o Tiago não tinha. Aí a Suelen estava também, a gente já namorava e tal. Aí o diretor pegou e falou assim, viu, vocês faziam uma reza aí na hora do intervalo e vocês pararam, né? Por quê? Opa, peraí, calma aí. Volta aí que nós não está entendendo. Por que nós parou? Semana de prova, a gente está estudando. Ele falou, você não tem noção de quando vocês fazem aquela reza, como é a faculdade. Vocês pararam, já tem 2 alunos que se suicidaram. Vocês têm ideia do peso que vocês carregam? Você tem ideia que depois disso, professores iam pedir para a gente orar? Um professor estava endemoniado em sala, a gente teve que orar por ele. Esse Pedro, que é um amigo meu, ele levantou e falou, professor, posso orar pelo senhor? Ele estava endemoniado, estava xingando todos os alunos. Depois da oração, o professor foi outro. A gente ficava no intervalo, quando não vinha um, vinha outro. Ora por mim, ora por mim. Ide e fazei discípulos. Hoje a gente não está lá. Mas outros precisam ser levantados. Amanhã, talvez no retiro do ano que vem, a Leise não vai estar aqui ministrando, mas serão vocês. E para isso, vocês precisam ser revestidos. Passa o slide, por favor. Aquele homem que não estava vestindo as vestes, o rei ordenou que amarrassem-lhe as mãos, os pés e lancem para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele teve a oportunidade. Ele poderia ter trocado de roupa, mas não dava mais tempo. Passa o slide. O tempo está acabando. Mas hoje ainda dá tempo. Hoje ainda dá tempo de você mudar o rumo da sua vida, o rumo da sua história. Hoje ainda dá tempo. Muda. Aceite o ID. Marque a sua geração. O dia é hoje. Faça parte deste avivamento.